Olá, amiguinhos, tudo bem? Meus queridos alunos, nós vamos agora para uma aula de química orgânica, tá bom? A gente vai ver o que é química orgânica, tá certo? Vamos ver as principais características do carbono nesta aula, ok? Então, o que seria a química orgânica? Bom, a química orgânica é uma parte da química, é um ramo da química que se preocupa a estudar o elemento carbono, tá certo? E as suas características. Para quem não sabe, o elemento carbono é o primeiro elemento do grupo 14, ou antiga família 4A, que nós chamamos de grupo do carbono, ok? Muito bem, vamos agora estudar, vamos ver aqui algumas características do carbono. O que é que o carbono tem de tão especial que fez uma parte da química somente para estudá-lo? A primeira propriedade que nós estamos vendo aqui é a tetravalência. Esse termo tetra vem de 4, tá certo? Esse termo valência quer dizer poder de ligar-se. Então, o carbono tende a fazer 4 ligações nos seus compostos, ok? Vamos verificar aqui 3 tipos de fórmulas que comumente estaremos estudando. A primeira delas é a fórmula molecular, aquela formulazinha que mostra apenas os tipos e a quantidade de átomos, tá bom? Observe que o carbono aqui é o átomo que está em menor quantidade, porque nós temos 4 de hidrogênio e 1 de carbono. Portanto, quando a gente for desenhar a fórmula eletrônica e a estrutural, ele vai ficar no centro e os hidrogênios ao redor. O carbono, por estar na família 4A ou grupo 14, ele possui 4 elétrons na sua última camada. O hidrogênio só possui apenas um único elétron na sua última e única camada. Tá certo? Aí nós colocamos ao redor dos símbolos dos átomos a quantidade de elétrons que eles possuem na última camada, a fim de fazermos compartilhamentos entre si. Tá certo? Observe aqui agora, o carbono é o átomo central, ele possui 4 elétrons, que eu coloquei de pretinho aqui, e os hidrogênios, cada um possui um hidrogênio. Então, cada carbono vai fazer um parzinho com o hidrogênio. Cada caixinha dessa é o que nós chamamos de ligação química, onde está ocorrendo um compartilhamento de par eletrônico, onde cada átomo participa com um elétron. Isso aqui é o que nós chamamos de fórmula eletrônica, porque está mostrando os elétrons das ligações. Pois cada pazinho de elétron desse a gente pode substituir por um travessão, que nós chamamos de ligação simples. Observe aí que o carbono está fazendo 4 ligações, por isso ele é tetravalente. Porém, esse carbono pode fazer ligações simples, duplas ou triplas. Observe aqui o esqueminha abaixo. O primeiro exemplo, esse aqui, é o que nós já fizemos aí anteriormente, o carbono fazendo 4 ligações simples. Nesse caso, ele está fazendo uma ligação dupla e 2 simples. Esse outro caso, 2 ligações duplas. Aqui, uma ligação simples e uma ligação tripla. Ok? Lembrando, cada pazinho desse equivale a um travessão, ok? Que é uma ligação. Muito bem. Continuando as características, observe que a química orgânica não é feita somente de carbono. Existem outros elementos que se ligam ao carbono. E os principais elementos que compõem a química orgânica são esses aqui, ó: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e os halogênios, que são os elementos do grupo 17 da tabela periódica, da antiga família 7A, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. O astato, eu não coloquei aí, já que pertence também aos halogênios, ele é um elemento radioativo e o seu tempo de meia-vida é em torno de 9 minutos. Então, praticamente ele não forma compostos. Ok? Somente esses 4 aí. Para memorizar, eu sempre costumo dar a diquinha dos CHONPs, halogênios, ó. CHONPS, CHONPs. Para você lembrar, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. Está aqui para vocês as ligações que cada elemento faz. O carbono já vimos, tetravalente, está aqui.
a multiplicidade de ligação do carbono. O hidrogênio só faz uma ligação mesmo, é monovalente. Oxigênio e enxofre estão no grupo 16, antiga família 6A. Portanto, fazem 6 ligações. É só lembrar, se o elemento da família 4A faz 4 ligações, é o que faltar para 8. Da 5A faz 3 ligações, da 6A faz 2 ligações, da 7A faz 1 ligação. Lembrando que o hidrogênio não tem família, beleza? Só faz apenas uma única ligação. Olha aí, nitrogênio e fósforo, família 5A, o grupo 15, fazem 3 ligações. Podem ser tripla, pode ser uma dupla, uma simples ou 3 simples. E os halogênios são monovalentes, é igual ao hidrogênio, só faz apenas uma única ligação. Beleza? É importante você lembrar aí os principais elementos que compõem a química orgânica e as suas respectivas valências, ou seja, os seus números de ligações. Perfeito. Prosseguindo aí as características. O carbono tem uma característica que é a mais importante, que é a capacidade de formar cadeias, tá bom? Observe o composto aí abaixo, ó. Esses dois compostos aí. Esses carbonos que estão em vermelho, que até eu coloquei essa linha pontilhada está delimitando a cadeia carbônica. Cuidado, cadeia carbônica é diferente de composto orgânico. Composto orgânico é tudo, tá bom? Incluindo todos os átomos que aparecem. Mas a cadeia carbônica é somente a sequência de átomos de carbono. É justamente isso aí que está delimitado, que eu delimitei aí com essa linha pontilhada. Tá vendo? Ó, CC, C, esse C para baixo. Beleza? Ok? Então essa cadeia aqui é uma cadeia reta, tá certo? Essa aqui já é uma cadeia com uma ramificação, tem carbonos pendurados. Então fique atento, a cadeia carbônica é só apenas a sequência de carbonos. Por isso que a quantidade de compostos orgânicos é gigantesca, porque o carbono ele pode se ligar com ele mesmo e com outros átomos. Ele pode se ligar por cima, por baixo, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, tá bom? Formando cadeias carbônicas gigantescas. Tudo bem? Outro exemplo aqui, ó. É bom notar o seguinte, ó, que de vez em quando aparecem alguns átomos entre carbonos, ou seja, se esse átomo aparece entre carbono, esse átomo diferente de carbono e aparece entre carbonos, é bom tomar cuidado porque ele vai pertencer à cadeia carbônica. Por quê? Ó, acompanhe comigo. Você tem aqui, ó, acompanha o cursor aqui, ó, carbono, oxigênio, carbono, carbono. E a cadeia carbônica para aqui. Por quê? Daqui em diante não tem mais carbono. Então, esse oxigênio pertence à cadeia carbônica. Porém, este outro oxigênio, como não está entre carbono, ele não pertence à cadeia carbônica. Beleza? Então, nós temos aqui, pessoal, ó, 2 átomos diferentes de carbono, que são chamados de heteroátomos. Tá certo? Um átomo diferente de carbono é chamado de heteroátomo. Porém, quando a gente for classificar as cadeias carbônicas em uma outra aula, para efeito de estudo, a gente vai dizer que heteroátomo é quando nós temos um átomo diferente de carbono entre os carbonos, beleza? Mas observe que esta cadeia carbônica, porque eu estou analisando aqui a cadeia carbônica, ela contém um heteroátomo, que é esse oxigênio aqui, tá certo? Vocês estão vendo que eu circulei, beleza? Então, o que é um heteroátomo? Um átomo diferente de carbono, beleza? Muito bem. Prosseguindo, características do carbono ainda. Observem, pessoal, que essas fórmulas, como apareceu para a gente anteriormente, elas são muito trabalhosas para desenhar. Por isso que é importante a gente simplificar essas fórmulas. Acompanhe comigo aí na tela. Observe aqui esse composto, chamado de butano, é um dos principais componentes do gás de cozinha. Aqui nós temos a fórmula estrutural plana para ele, tranquilo? Observe que ela é muito trabalhosa, tem muitas ligações, a gente pode simplificar ela. Observe esse carbono aqui, acompanha o cursor, mais uma vez. Esse carbono da esquerda está ligado a 3 hidrogênios. A gente pode simplificar as ligações CH.
e eu posso, ao invés de escrever CH, eu escrevo CH3, pronto. Aí a ligaçãozinha entre os dois carbonos, observe que o segundo carbono tem 2 hidrogênios presos a ele, então fica CH2, aí mais a ligaçãozinha entre o próximo carbono aqui agora, essa ligaçãozinha aqui. Então, esse terceiro carbono tem 2 hidrogênios pendurados a ele, eu vou escrever CH2, e o último carbono, o quarto carbono, tem 3 hidrogênios presos a ele, eu escrevo CH3. Observe que nessa representação, nessa fórmula estrutural simplificada, eu só mostro as ligações entre os carbonos, tá vendo? Existe outra maneira de simplificar ainda mais o composto. Que qual é, professor? É apagando os carbonos e os hidrogênios e mostrando apenas as ligações entre os carbonos em zigue-zague, que é a chamada fórmula de bastão ou em linha. Olha aqui, ó. Observe que esse composto aqui tem 4 ligações entre os carbonos. 1, 2, 4 não, me perdoem. 3 ligações entre os carbonos. 1, 2, 3. Beleza? Aí eu coloco em forma de zigue-zague. Olha lá, uma ligação, olha, 2 ligações, olha, 3 ligações. Tá vendo? Beleza? E fica os carbonos e os hidrogênios implícitos, escondidos. Tá certo? Ah, professor, e como é que, se a questão fornecer para mim a forma de bastão, que é o mais comum, como é que eu vou saber quantos carbonos tem na estrutura e quantos hidrogênios? Muito fácil. Cada pontinha dessa, ó, acompanha comigo pelo cursor, cada pontinha dessa ó, tem 1, 2, 3, 4 pontinhas. Tá vendo? Cada pontinha dessa, cada vérticezinho desse tem um carbono escondido. Por isso que é feito em zigue-zague. Para que nas pontinhas eu interprete que ali tem um carbono. E os hidrogênios? Simples. Esse carbono da ponta, ele está fazendo apenas uma única ligação com o carbono de cima aqui, ó. Então, esse carbono da ponta, como ele está fazendo só uma ligação, então tem 3 ligações implícitas. Como a gente nunca representa os carbonos e os hidrogênios nessa forma de bastão, então a gente deduz que nos carbonos das pontas tem 3 hidrogênios, beleza? E os carbonos do meio tem 2 hidrogênios. Por quê? Olha esse carbono da ponta aqui, ó, desse vérticezinho. Ele está fazendo uma ligação com esse carbono desse carbono aqui, da esquerda, e está fazendo mais uma ligação com o outro carbono da direita. Se ele está fazendo aqui 2 ligações que eu estou visualizando, tem mais 2 ligações escondidas com hidrogênios, porque os hidrogênios ficam escondidos. Tranquilo? Esse outro é a mesma coisa. Ele está fazendo uma ligação com esse carbono aqui da direita e com esse outro carbono da esquerda. Tá certo? Então, fica faltando mais 2 ligações, porque o carbono faz 4 ligações. Então, as outras 2 ligações que está faltando é com hidrogênio. Beleza? Então, aqui nas pontas nós temos CH3 e no meio nós temos CH2, CH2. Beleza? E a última fórmula, que é a fórmula molecular. Nós temos na estrutura 4 carbonos e 10 hidrogênios, C4H10. Beleza? Mais um exemplo. Olha aqui, ó. Observe que esse composto, ele tem aqui 3 carbonos, é um composto de cadeia fechada, cíclica. Os compostos de cadeia fechada, cíclica, se você prestar bem atenção, eles assemelham-se a figuras geométricas. Por isso que eles são muito representados por fórmulas de bastão. Então, simplificando, ficaria CH2 aqui em cima, CH2 aqui e CH2 aqui. Olha lá, CH2, CH2, CH2. Simplificando mais ainda, um triângulo, porque fica subentendido que cada vértice do triângulo tem um carbono ligado a 2 hidrogênios. Porque observe que esse carbono da ponta aqui de cima, ele está ligado ao carbono aqui de baixo da esquerda e ao carbono de baixo da direita. Então, cada carboninho desse do ciclo está fazendo 2 ligações com os outros carbonos. Então, fica subentendido que tem 2 hidrogênios escondidos aqui, já que o carbono faz 4 ligações, ok? E a fórmula molecular dele é C3H6. Cuidado,
Se aparecer algum heteroátomo, ou seja, se aparecer algum átomo aí diferente de carbono e hidrogênio, é importante que você represente ele, porque os heteroátomos não podem ficar escondidos, tem que aparecer. Valeu? Lembre que heteroátomo é todo e qualquer átomo diferente de carbono. Beleza? Muito bem. Prosseguindo, vamos agora discutir a geometria molecular dos átomos de carbono. Lembre que geometria molecular nada mais é do que a disposição dos núcleos dos átomos no espaço. Para ficar mais fácil, a arrumação dos átomos, né, um em relação ao outro, tá bom? Quem vai decidir para a gente a geometria, a arrumação dos átomos no espaço, são as ligações que os átomos estão fazendo, tá certo? Vamos analisar aqui comigo. Olha, observe aqui essa primeira estrutura, onde eu coloquei o carbono aqui no centro, fazendo mais 4 ligações, tá vendo? Observe que essas ligações aqui correspondem a um par de elétron, elétron. Então, elétron repele elétron. Então, se elétron repele elétron, há uma tendência natural dessas ligações se distanciarem o máximo possível. Então, essas ligações elas vão se repelir com a maior distância angular possível, a fim de quê? A fim de dar uma maior estabilidade para a molécula. Vocês podem perguntar, será que a distância maior entre essas duas ligações é de 90 graus? É evidente que não. Tem como a gente distorcer essas ligações de tal forma que a ligação entre elas é em torno de, o ângulo entre as ligações é de torno de 109 graus e 28 minutos, todas elas. Essas duas aqui, ó, dá a impressão que estão próximas uma das outras, né? Mas é porque a estrutura é tridimensional e a gente está olhando um pouco de lado. Mas todas as ligações, quando o carbono faz 4 ligações simples, as ligações entre, o ângulo entre as ligações é em torno de 109 graus e 28 minutos. Essa geometria nós chamamos de tetraédrica, porque lembra um tetraedro, que é uma pirâmide, imagine uma pirâmide com base, ó, triangular. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Essa é um pouco mais difícil de visualizar, porque ela é uma geometria espacial, né? Essas outras é mais fácil. Observe aqui que nós temos o carbono fazendo uma ligação dupla e duas simples. Observe que aqui em cima temos um ângulo de 180 graus e aqui embaixo de 90. Lembre que a ideia é as ligações se afastarem o máximo possível uma das outras, a fim de adquirir a maior distância angular possível. E aí percebeu experimentalmente que a maior distância angular aqui entre essas ligações é formando um ângulo aí de 120 graus. Se você pensar um pouquinho aqui e você ligar aqui forma um triângulo, se você ligar as pontas das ligações, forma um triângulo. Por isso que a geometria é chamada de trigonal plano ou simplesmente triangular. Claro, quando o carbono está fazendo uma ligação tripla e uma simples, e duas ligações duplas, então isso quer dizer o quê? Que a maior distância entre as ligações é uma reta, formando um ângulo de 180 graus. Por isso que a ligação ela é dita linear. Uma maneira também da gente verificar a geometria é considerando, pessoal, que as ligações, ligação simples, ligação dupla e ligação tripla, sendo nuvem eletrônica. Lembrem, para você não errar nenhuma questão de geometria, você tem que entender o seguinte, que as ligações simples, dupla e tripla são nuvens. Você vai considerar uma ligação simples como sendo uma nuvem, uma ligação dupla como sendo uma nuvem, e uma ligação tripla como sendo uma nuvem. Tudo bem? Tranquilo? Pois bem, então fica fácil. Quando o carbono ao redor dele tem 4 nuvens, então 4 nuvens, geometria tetraédrica, ângulo de 109 graus e 28 minutos. Beleza? Quando o carbono tem 3 nuvens ao redor, olha só, uma ligação dupla é uma nuvem e duas simples. Então, 3 nuvens. Então você tem aí, né, geometria trigonal, plano ou triangular, onde aí, né, o átomo central se encontra no centro aí de um triângulo com ângulo de 120 graus.
quando nós temos duas nuvens ao redor do átomo central, que são dois casos, quando o carbono faz uma tripla e uma simples, ou duas duplas, lembrando, repetindo, uma ligação simples é uma nuvem, uma dupla não é duas nuvens, é uma única nuvem, e uma ligação tripla é também apenas uma nuvem. Então, nesses dois últimos casos, você tem duas nuvens ao redor do átomo central, geometria linear, o ângulo entre as nuvens, 180 graus. Muito bem. Agora, é bom a gente entender bem a representação estereoquímica, ou seja, a arrumação espacial do carbono saturado, que é o carbono tetraédrico. Observem aqui, amiguinhos. Ó. Observe que ali, o ângulo entre essas ligações aqui, não importa se é essas duas aqui, se é essas duas aqui, se é essas duas, se é essas duas. É sempre 109 graus e 28 minutos. Observando a imagem, dá a impressão que essas duas ligações aqui, essa pontilhada e essa cheia, o ângulo é menor que 109, mas não é. É 109 e 28 graus, tranquilo? É porque a imagem aqui está mostrando um pouco de lado. Esse hidrogênio aqui, ó, essa ligação pontilhada está indicando que o hidrogênio está atrás do plano do papel. E essa ligação cheia aqui está indicando que o hidrogênio está saindo do plano, está para frente do plano. Essa ligação está para trás e essa para frente, de tal modo que o ângulo entre elas duas é de 109 graus e 28 minutos. Está aqui para vocês. Já as ligações, né, sem estar pontilhada, essas ligações aqui, ó, simples, tá certo? São ligações no plano, a ligação no plano do papel, ligação para trás do plano do papel, ligação pontilhada, e ligação para frente do plano, do papel, tá certo? É ligação cheia, essa ligação cheia que nós químicos chamamos de cunha, tranquilo? Vamos usar um exemplozinho aqui para que a gente possa exemplificar melhor isso. É como um exercício aqui. Então observem aqui esses dois carbonos, esse carbono aqui que eu circulei em vermelho, é um carbono tetraédrico. Por que é um carbono tetraédrico? Simples, porque esse carbono está fazendo 4 ligações simples, ou seja, 4 nuvens ao redor desse carbono. Observando agora esses carbonos que eu estou circulando em verde, você percebe que ao redor deles tem apenas duas nuvens. Observe esse carbono aqui do meio. Uma dupla, outra dupla, duas nuvens, linear. Esse aqui agora, ó, uma tripla e uma simples, linear. Esse outro aqui agora, uma tripla e uma simples. Você sempre vai analisar, né, a quantidade de nuvens ao redor do átomo central. Então, nesse caso aqui, nós temos geometrias lineares. Beleza? Agora, esse outro carbono que eu circulei em azul e esse outro aqui, você percebe que nós temos, nesse primeiro carbono aqui da esquerda, nós temos uma dupla e duas ligações simples, ou seja, 3 nuvens, porque uma ligação dupla é uma nuvem e as ligações simples, cada uma delas são uma nuvem. Então nós temos 3 nuvens de geometria trigonal, plano ou simplesmente trigonal. Aqui nós temos também uma ligação simples, outra simples e uma dupla, 3 nuvens. Então nós temos aí carbonos trigonais planos com geometria trigonal ou triangular. Beleza? Muito bem. A partir disso, nós vamos agora classificar o carbono dentro de uma cadeia carbônica. Então você vai olhar para aquele carbono, se ele estiver ligado a um único carbono ou a nenhum outro carbono, tu vai dizer que ele é primário. Se ele estiver ligado a 2 outros carbonos, tu vai dizer que ele é secundário. Se ele estiver ligado a 3 terciários, se ele estiver ligado a 4 carbonos, a 4 outros carbonos, você vai dizer que ele é quaternário. Vamos ao exercício. Olha aqui. Observe que esses carbonos que estão nas pontas, que eu coloquei em círculo, observe que esse carbono aqui da esquerda, ele está ligado só a esse outro aqui, triângulo. Tá vendo? Só um outro, que é esse triângulo aqui. Então ele é primário. Olha aqui, esse carbono aqui, que eu coloquei abaixo, aqui agora, acompanha o cursor, ele está ligado apenas a esse outro. Tá vendo? Então ele é primário. Esse outro carbono aqui, acompanha o cursor, aqui de cima, está ligado apenas a esse outro carbono aqui do centro. Ó. Esse aqui está ligado somente a esse. Então, esses carbonos que eu coloquei em círculo são carbonos primários. Tudo bem?
Já esses carbonos que eu coloquei aqui, ó, com quadrado, no quadradozinho, eles são carbonos, olha, que são secundários. Porque se você olhar, esse carbono que eu estou colocando no cursor, ele está ligado a esse carbono aqui e a esse outro carbono aqui. Então ele é secundário. Lembre que hidrogênio está pendurado no carbono. Hidrogênio nunca vai ficar entre carbonos, porque o hidrogênio só faz uma ligação, só está pendurado. Tá bom? Ó, esse outro carbono aqui está ligado a esse carbono da esquerda e a esse da direita, primário. Este aqui está ligado a esse aqui da esquerda e a esse da direita. Secundário, desculpa, os dois são secundários. Esse aqui de baixo, ó, esses dois aqui de baixo, estão ligados a esse de cima, portanto, e também ligado entre si, portanto, esses dois são secundários. E os terciários, que eu coloquei no triângulozinho, você percebe que está rodeado por outros 3 carbonos. Ó. Esse aqui, por exemplo, está ligado a esses 3, tá vendo? Esse aqui está ligado ao de cima e a esses 2 de baixo. E esse no centro aqui, ó, é um único carbono quaternário. Ele está rodeado por 4 outros carbonos. Ó. Ele está ligado com carbono para cima, carbono para a direita, carbono para a esquerda e carbono para baixo. Lembrem, cuidado, a classificação é do carbono, tá certo? Então, se o carbono estiver ligado a um outro carbono, eu digo que ele é primário. Se ele estiver ligado a 2 outros carbonos secundários, estiver ligado a outros 3 carbonos terciários, estiver ligado a outros 4 carbonos quaternários. Meus amiguinhos, ficaremos por aqui. Até a próxima aula aí, com fé em Deus. E olha, pega seu caderninho e comece a estudar. Tchau, tchau e até